E aí, Pedro, tudo bem com você? Tudo certo. Como é que foi? Eu não sei se você viu no YouTube, acho que você estava, né? Eu lembro que você estava até comentando no YouTube Eu estava comentando algumas provas aí. quando eu estava resolvendo a prova de primeira fase do Uhum. YouTube, resolvi a prova quase toda. Acho que faltou uma questão, eu não peguei de novo para olhar, ver se eu consegui resolvê-la, mas depois eu pego, que foi aquela de força central, sabe? Não sei se você também me perguntou. Eu não estava naquele momento, eu tinha. Não, mas quando eh, você fez a prova também, você tinha falado, comentado essa questão. não, eu não sei, não me lembro. Acho que foi a Eu única tive que, tantas reclamações dessa prova, da primeira fase, foi da horrível. primeira fase, que os enunciados mal feitos. Não, a solução toda aqui no YouTube levou 3 horas. Complicado, tipo, é difícil de entender o que ele queria, não estava muito claro. Mesmo se soubesse, podia errar porque você não estava conseguindo entender o que ele estava perguntando. Pois é, pois é. Bom, então, sei lá, você que está aí para fazer a segunda fase, Uhum. então nós vamos falar um pouquinho. Eu vou mostrar algumas provas primeiro de outros cargos, só para ficar uma coisa mais ou menos democrática, eu vou falar umas bobagens aqui, e aí você me comenta alguma coisa especificamente de mecatrônica, que foi a prova que você fez, abrindo aqui algumas provas da Marinha. Nós trabalhamos com alguns cargos, não todos do mundo, né? É Enquanto ainda complicado ter existem, todos os. enquanto ainda existem concursos, certo? Enquanto ainda Espero. existem, né? Eu acho que vai ter uma Marinha está tendo todo ano porque ela tem um calendário próprio, né? É, né? Aquele negócio, né? Eu não sei direito como funciona a estrutura da Marinha, mas as promoções de militares, ela é extremamente tem um cronograma muito certo, né? Então sempre tem que estar entrando gente. Sempre vai para preencher as vagas das pessoas que vão sendo promovidas. Então eles, sabe, sempre vai precisar, vai diminuir um pouco, aumentar um pouco. O que estava acontecendo agora na Marinha é que eles estão trocando, né? O que antes era um monte de eletrônica, elétrica, aliás, daí começou a abrir para mais eletrônica, mecatrônica, dessas coisas que eles fazem. Mas de forma geral ainda Uma ave passageira ou de nuclear ou de naval. São coisas assim. esses dois aí são De vez em quando mais. aparece, de vez em quando não. Até Uhum, porque o pessoal é mais específico, talvez, e menos vagas de trabalho. Eu é, tenho um amigo que passou no concurso, estudou aqui conosco, que passou no concurso da Amazul, né, que é a parte que faz pesquisa nuclear, mas que não é militar. é. Trabalha ali em Iperó. Bom, e aí ele é engenheiro ambiental, veja só. Tudo que, na verdade, o concurso do CEM e o concurso da Amazul, vai todo mundo trabalhar junto na mesma coisa, só que os cargos que não têm carreira militar, eles colocam na Amazul, e os cargos que têm carreira militar, eles colocam no CEM, lá na Uhum. prova da Marinha, Corpo de Engenheiros da Marinha. o Corpo de Engenheiros, isso. Então, qualquer coisa, seja dentista, seja médico, seja qualquer coisa que não seja engenheiro, especificamente daquelas especialidades lá que está mais envolvida com o CREA do que qualquer outro tipo de entidade é, de, que, de engenharia, eles vão fazer pela Amazon. Tá? Eu vou mostrar aqui na telinha Uhum, algumas provas aí, por vamos lá. exemplo, eu acho que já fiz algum comentário sobre algumas dessas, né? Hum. Em algum vídeo, mas isso foi pré a minha resolução da primeira fase aqui no YouTube. Eu vou continuar aí com o esforço de resolver outras provas da Marinha e eu ainda tenho a sensação de que deve abrir um concurso Petrobras, pela razão de que eles estão com caixa, que a gente não gosta de ouvir nas notícias, mas eles estão com caixa, tem dinheiro e falta gente, pelo menos dos conhecidos que eu tenho lá. Eu É, conversei com um conhecido lá e disse que eles estão com caixa muito bom, como há muito tempo não havia, estão com necessidade de mão de obra. Então, e como é uma estatal, tem calendário próprio, o governo vai contingenciar os concursos. Eu entendo, nas coisas que estão diretamente ligadas aos ministérios. Né? é, Mas a Petrobras é uma estatal com um orçamento próprio. uhum. Então, embora exista uma tendência de segurar, ela tem orçamento próprio e necessidade de mão de obra próprias. Então, eu ainda acho que deve haver um concurso Petrobras e o Marinha todo ano. Então, esses são os dois grandes. Então, eu vou tentar continuar resolvendo algumas dessas provas aos pouquinhos. Nós já temos um volume razoável para resolvendo
resolvidas ali no YouTube, e um número muito maior lá no nosso no Tesla. No Tesla, mas só para lembrar as pessoas que o mundo não acabou. Ele só tá a situação só está um pouco mais difícil. Talvez seja a hora de você Tipo a pensar crise as do coisas. bronze, ou... Não, isso foi muito mais traumático. Muito mais traumático. Crise do bronze. Não, muito mais traumático. A crise da Era do Bronze, que acabou com todas as civilizações antigas. Estamos passando, a gente está aqui hoje, passou mesmo. Você está exagerando. Olha, essa aqui é a prova de engenharia química, vamos passar rapidamente, eu sei que eu já falei um pouco disso. Muito forte transferência de calor, assim, muitas coisas em comum com engenharia mecânica, mas que tem nos assuntos que ela tem de como engenharia mecânica, elas são às vezes mais complicadas. Ó, transferência de calor aqui, ó, um circuito, transferência de calor. Aqui uma outra de mecânica dos fluidos. Tem essa da... As fórmulas são dadas, você tem que saber aquelas coisas de montar o problema de forma um pouquinho organizada, por exemplo, a dizer o que é o volume de controle, quais são as entradas, quais são as saídas, colocar as setinhas dos campos vetoriais nas superfícies que existe troca de massa ou troca de calor. Aquelas coisas que eu falo para os alunos fazerem na prova também, eles pulam. Mas, professor, eu até segui na resposta. Ah, sim, pois não. Então, o assunto da faculdade. Então, aqui, outro aqui, ó, que você... Engenharia química é comum que algumas essas disciplinas sejam um pouco mais misturadas. Então, mecânica dos fluidos de transferência de calor, que tem uma mistura natural, elas são mais associadas também com a termodinâmica, né? Porque para a engenharia química isso é fundamental. Então você tem aí, ó, inclusive a termodinâmica com balanço molar de energia, né? Termodinâmica com a questão química envolvida, que é o grande imbróglio, né, das coisas. É por falta de entendimento de que termodinâmica é uma coisa e química é outra, mas elas estão muito amarradas, que às vezes as pessoas falam umas bobagens por aí, igual aquela da entropia, que eu fiz um vídeo para tentar explicar. Qual é essa? Não sei se você viu um vídeo que tem aí no canal, eu explicando o que é entropia. Porque aquela história de que o quarto desarrumado tem alta entropia, o quarto arrumado tem baixa, bobagem danada, que até em livro está escrito. Mas tudo bem, né? Entropia é medida em cima de uma variável com elementos indistinguíveis, né? As partículas são todas iguais. Então, num negócio que cada elemento é diferente, não faz sentido se aplicar entropia. Mas esse é outro assunto. Bom, continuando aqui, ó, aqui mais uma questão de balanço químico, né? E aqui velocidade de reações químicas, isso sempre cai porque está muito relacionado à parte de operações em engenharia química. Aqui, quinta questão, olha aqui, ó, uma daquelas relações obtidas com números adimensionais, ó. E aqui, ó, bolhas de O2 dispersas em um tanque contendo água, inicialmente isenta de O2, então é sobre dispersão, na coeficiente de transporte em massa, operações unitárias, da mais pesada. Aqui... Ele ainda foi bem cavalheiro ali naquela outra questão, que ele colocou 37 graus Celsius para facilitar a conta ali. Aqui, ó, entendi. Aqui, ó, balanço de equações, sistema de equações químicas, sempre tem uma coisinha diferente que eu estou esperando aparecer aqui. A equação de Bernoulli, né, que é trivial aqui, ela está escrita daquele jeito meio... Trivial, entre aspas, né? Sempre cai, mas... Sempre cai, as pessoas erram. Mas é um conteúdo complicado, né? Você já tem aquela ideia de... Ó, você já sabe quando é engenheiro químico e engenheiro mecânico civil. Porque a equação de Bernoulli está aí, ó, dividida por ρ, né? Em termos de energia por volume e por densidade. Então, só que o engenheiro civil e às vezes o mecânico, ele divide por G também para ficar em unidade de metro, que é metro de coluna de água, metro de coluna de fluido, porque é tudo tratado de um ponto de vista do sistema de bombeamento. Aqui o pessoal costuma deixar nesse sistema de unidades, V quadrado sobre 2, com a densidade de energia, né? Aí mais mecânica dos fluidos e termodinâmica de gases ideais. Isso sim ia ser cavaleiro, cara. Quando você fala de gases ideais, não usa nenhuma relação. Não faz nem diatômico, né? Monoatômico. Vai ser gás ideal monoatômico, daí você nem precisa usar a equação de Nernst. Olha isso aqui. Medidor. Fórmula de medidor, não? Lidando com o tubo de aço, você está falando de um problema de instrumentação aqui dentro do contexto de química. Então, vê se eu convenço a Gabriela a resolver essa prova no YouTube também. Esse aqui, ela resolveu uma dessas, está lá no nosso sistema para os alunos, mas eu queria resolver mais alguma para deixar no YouTube aberto. Vou ver se eu consigo convencê-la. O povo tem medo de
enfrentar as provas. Bom, falando de uma outra, vou fechar essa daqui. Ok, vamos para uma outra. Esta daqui, telecomunicações. Um negócio altamente da moda, sempre. E olha lá, guia de ondas. Telecomunicação tem essas áreas que estão muito amarradas com o eletromagnetismo fundamental, né, as equações de onda, que está relacionado em duas coisas, né, as antenas, teoria de antenas, que é um imbróglio infernal, e essas coisas de ondas guiadas, que tem a ver com cabos, e a gente tem um entendimento muito superficial, a gente que é usuário, né, engenheiro de controle de automação, às vezes até engenheiro eletrônico, tem um entendimento muito raso dessas coisas aqui. Para Mas ser isso aqui... generoso, né? Oi? Para ser generoso, né? Para você não, muito raso. Você entende o que é um casamento de impedância, quando você vai lá e liga, você no laboratório, por exemplo, eu vou lá e ligo um cabinho de osciloscópio, e eu sei que eu não posso misturar o cabo de osciloscópio, porque o casamento de impedância dele é diferente do outro, e aí, então, se eu estiver medindo coisas numa frequência acima de alguns megahertz, aí o tempo para o sinal de tensão lido pela pontinha do osciloscópio chegar lá na leitura já alterou o sinal, porque ele é uma onda, porque ele se é obrigado a considerar o fato que ele é uma onda, porque a frequência está muito alta, V igual a lambda F. Então, você Mas tem o entendimento. esse é o entendimento que você tem, mas não impede você de cometer esse erro todas as vezes. Mas eu lembro, eu não cometo esse erro todas as vezes. Eu cometo frequentemente, cometi. De misturar o cabo do osciloscópio, botar uma frequência fenomenal para ler e achar que está tudo certo. Bom, então, só que assim, do ponto de vista de projeto das coisas, até de projeto de circuito, de layout, né, que é um negócio que eu ainda tenho de aprender direito, eu ainda não aprendi direito na vida, o layout, assim, as curvas das trilhas, elas têm um comportamento associado à solução dessas equações como guias de onda, né, para as frequências que lidam. Bom, continuando aqui essa prova, olha lá, diagrama de bloco, sistemas lineares, filtro passa-baixa, misturador de frequência, modulação, probleminha de modulação. Né? E esse é dos clássicos, esse é que todo mundo espera na prova de telecomunicações. Aquele primeiro já não é tão esperado. Esse aqui é emissor e receptor de ondas. Tem uma impedância simplificada aqui. Maravilha. Olha só essa aqui. Essa aqui é de modulação também. Ah, não, é problema de antena. Ele dá algumas fórmulas associadas às antenas e pede para você calcular a radiação, a intensidade de radiação da antena em função do ângulo de elevação. São aqueles formatos dependendo da antena, quais são as regiões de atuação. Azimutal e... E aí, nesse caso, vai acabar virando um problema de cálculo multivariável. Você está sentindo aqui, né? Já vejo isso. Ele te deu até ele deu uma tabela de algumas integrais. Integral de sino ao quadrado, que, né, eu fiquei até surpreso. Sino ao quadrado, tem que lembrar. Isso, na prova da primeira fase... Na primeira fase caiu, você tinha que saber e... Tudo bem, tudo bem. Você soube. Se bem que esse ano foi bem cruel, né? Eu fui ver a lista de aprovados aqui. No Brasil inteiro foram aprovados 30 engenheiros mecatrônicos para a segunda fase. 30 pessoas. Que loucura. Foi um massacre. 30 pessoas no Brasil inteiro. Para fazer a segunda fase. Para fazer a segunda fase, que tiraram mais do que 5, não foram os 30 melhores. Não, foram os 30 melhores, mas foram 30 pessoas que tiraram mais do que 5. Isso é igual a prova daqueles seus professores de eletrônica de potência lá na Unesp. Não citaremos nomes. Não, sem citar nomes. Tá. Modulação aqui. Mas você aprende, mas com muita dor. Eu tenho uma discordância fundamental desse tipo de estratégia de ensino. Bom, vamos lá. Aqui, ó, você tem circuito com transistor, com diodo Zener para regular a tensão, polarização da base. Nossa, a eletrônica de potência já começa a passar mal aqui. Acabamos de mencionar. Você já está se sentindo mal. Já. Olha aqui esse outro aqui, ó, circuitinho, trivial. Trivial, para ver se o engenheiro de telecomunicações lembra fazer o básico. Circuito lei de Ohm. E esse aqui, filtro. O filtro. Passivo. Que cai, inclusive, nas provas de elétrica. Isso não é um PIOP, não? Isso aqui é amplificador. Amplificador, não é passivo. É um filtro ativo, mas é linear, né? E é do tipo que cai nas provas de elétrica e de mecatrônica também, né? Direto, né? Direto. Então, desenhos.
Olha só a lógica digital. Lógica. Eletrônica digital, você vai lá e olha o que acontece na saída quando a entrada é esses daí. Você faz o desenho da saída. Olha, parece uma prova de primeiro ano de faculdade. Ou de Parece. segundo, quando você vê eletrônica digital. Bom, aí, upa, isso é um filtro passivo. RC, e aí você vai ter de determinar a função de transferência e fazer todos os cálculos aí da resposta em frequência. O que acontece quando o ômega aumenta, quando o ômega diminui. Certo? Aquelas coisas que a gente estuda na parte nas Ele aulinhas. chega a pedir um diagrama de bolha? Não, mas olha, ele pede tudo que o diagrama de Bode tem, né? Considerando S igual a J mega, fazendo aquelas coisas que a gente faz nas nossas aulas de exercício de eletrônica. Né? Uhum. Indo para uma outra aqui. Vamos ver aqui, ó. Engenharia naval. Pouca coisa a falar, mas tem Nossa, uma carga razoável de física. Né? eu Mas vou fazer uma piada sem graça aqui, mas eu vou deixar pra lá. deixa para lá, é. Ó, isso aqui é um assunto que eu dei dando uma investigada superficial, porque é óbvio que isso não tem nada a ver comigo, mas como área, mas dei uma investigada superficial, que é lógico que a hidrostática, a hidrodinâmica elementar, porque hidrodinâmica muito mais complicada é aquela que se estuda nos escoamentos internos, porque é ali que a gente consegue conhecer as coisas com precisão, né? Uhum. Geralmente. Ou para o projeto de máquinas que vão imersas em fluido, avião, submarino e tal. Mas, em geral, para esse conteúdo dessas provas da Marinha, engenharia naval são as soluções aproximadas, né, da hidrostática e hidrodinâmica. Então, quais são as condições de equilíbrio de navio, né, equilíbrio estático de navio, e existe uma nomenclatura para isso. O centro de massa, correção do centro de massa de navio, essas coisas. Aí, ó, uma questão de empuxo, nem é naval mesmo, né? Só a mecânica dos fluidos, isso aqui resolve essa. Corpo submerso com a densidade na interface entre dois líquidos, é uma mecânica dos fluidos hidrostática um pouquinho mais sofisticada, porque tem dois líquidos immiscíveis, mas essa é a mecânica dos fluidos. Aí você tem aqui mais uma questão de dique flutuante, ou seja, mais uma questão associada à engenharia naval, mas vai ser com o impulso que nós vamos resolver. E você tem aqui a forma para botar os números todos do equilíbrio com o impulso. Então, aí você vai ter... isso aqui já é da característica da mecânica das embarcações. Você está aqui a relação da hélice de 4 pás, coeficiente de força propulsora, curvas características desse tipo de hélice, que já é específica mesmo. Né? Vamos botar aqui essa questão 6, ó, também. Esse aqui é associado àquela questão dos equilíbrios do barco, né? O momento inclinante e o momento de restauração, para ver se o barco tem equilíbrio, para calcular o equilíbrio de embarcações semi-submersas. Aqui, ó, questão teórica. Ó. Sistemas auxiliares de motor diesel principal de um navio. O fluido que esses sistemas tratam, né? Tem o arrefecimento e assim por diante. Monte descreve o diagrama de sistemas de óleo, combustível pesado e diesel de um navio. Olha, conhecimento de como funciona o navio mesmo. Motor diesel, caixa redutora, hélice de passo fixo, conjunto. Então, considerar alguns sistemas propulsores e descrever de acordo com o porte da embarcação e com a aplicabilidade dessas formas de propulsão. Esse aqui já é uma questão de mecânica. Olha lá, sólido com um certo diâmetro é feito de um aço ou material, qual a equação da tensão máxima na superfície do tubo, tensão de cisalhamento. Então, é mecânica dos sólidos pura, independente de ser engenharia naval aqui. Tendo passado por essa daqui, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui a prova de engenharia mecânica, olha lá, nossa conhecida, isso aqui, eu fiz várias dessas, embora eu seja mecatrônico como você. Então, ó, máquina apoiada sob suporte flexível, calcule a frequência natural. Eu fiz várias questões parecidas com essa, inclusive essa em aula aqui com os alunos do nosso curso, que você supõe, quando está em equilíbrio, então eu consigo ver o quanto desceu, então eu tenho uma estimativa da rigidez, e pela rigidez e a massa, a frequência natural. Equacionamento simples, bem simples, mas eu acho que eles querem ver que você organizou bem as ideias. Treliça, isso é pouco comum. Isso é pouco comum para engenheiro mecânico, né? Eu não sei na Marinha. Em outro concurso eu nunca vi cair um negócio desse. Se cai em estática de outras formas, muito mais parecido com máquinas características da engenharia mecânica, não com uma máquina característica da engenharia civil. Mas você aprende na faculdade, né? Infelizmente. E você tem, inclusive, aqueles métodos cortes e métodos nós, para montar a solução, montar isso aqui como um sistema linear. E com uma
desse tamanho, não sei se tem. Faz muito tempo que eu não vejo nada de treliça, mas com uma treliça desse tamanho parece que vai ser uma questão extremamente trabalhosa. É que aí você tem de usar bem o método dos cortes. Porque aí você entra na equação só aquilo que você cortar. Então, se você corta de um jeito para pegar só o número de incógnitas que você tem no número de equações, você não descobre tudo, descobre só o que está pedido. Geralmente é essa a ideia, e foi isso aqui também é uma questão dessa que nós fizemos em prova, em aula aqui. Você tem esse pórtico, outra questão que nós fizemos em aula, que é, lembra que pórtico é uma combinação de vigas, as pessoas esquecem o nome das coisas. Assim Eu como não lembrava do nome pórtico. treliça é uma combinação de barras, Uhum. pórtico é uma combinação de vigas, porque barra é um elemento que você está estudando, lógico que no mundo real tudo é muito complicado, mas no nosso modelo, e a gente finge que o mundo real é um modelo, mesmo na prática, isso não é teoria, não é afirmação teórica, quando você calcula as coisas, supondo só que tem tração com compressão, isso é barra. E aí a montagem disso é treliça. Quando você calcula as coisas, supondo que elas têm esforços transversais, isso é viga. E uma estrutura feita de vigas é um pórtico. Embora a gente fale, o vocabulário corrente mistura e usa treliça para qualquer coisa que às vezes tem viga, tal, eu entendo isso. Mas é só uma organização de vocabulário. E é muito mais a ver com a aproximação. A gente não calcula as coisas exatamente na prática, é como um projeto de uma coisa prática. Então, no projeto de uma coisa prática, a gente usa um modelo aproximado. Então, aqui você tem diagrama de esforços internos dos dois pedaços. É isso que pediu aqui. E, inclusive, tem o trecho AB vai ter um esforço axial. Vai ter um momento em B, né? E tem um esforço ao longo do eixo, que não é só força cortante de momento fletor. Hã? Você está vendo que o B tem um esforço axial, assim, ó. Tá. Também tem axial. Isso é verdade. Que é um esforço interno válido, que tem de ser colocado ali. Diferença entre modo de elasticidade das chapas de aço comum das chapas de alta resistência, né? Uma inclinação maior, você faz o desenho de uma curva da outra, ele acumula uma energia de resiliência maior ou menor para uma deformação. Só que parece que tem um que ele tem um comportamento que meio que fica constante, depois ele volta a crescer de novo, e o outro é meio que chega no final uma curva, é isso? Mas isso daí é comportamento plástico, e a pergunta é sobre comportamento elástico. O modo de elasticidade se define ali, naquela região elástica, na região. Tá. Então é só a parte fácil lá, que é uma reta. Uma reta e falar da energia acumulada, etc. Questãozinha de motor, a combustão. Então você tem um gráfico e dando alguns números para você olhar o que acontece no motor, trabalhando nas relações de engrenamentos, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha. Para você avaliar o torque, a potência e o consumo específico de combustível. Então aqui, uma questãozinha, só para não dizer que não aconteceu, transferência de calor. Não, é um circuito simples, um aquecedor, uma placa, o ar. Belezinha. Como diz nosso querido Bruno Flora, belezinha. Belezinha. Térmico de forma. Então você tem aqui um ciclo térmico, então aqui você comparação implícita com o ciclo de Carnot, né? Você tem que saber tudo. E aí a eficiência calculada com temperaturas Kelvin para o ciclo de Carnot, né? 1 menos a razão das temperaturas frio e quente, da fonte fria e fonte quente. Falando aqui de mecânica dos fluidos, o equilíbrio de um submarino não é prova de engenheiro naval, né? Pressão externa, pressão interna, quando você tem uma densidade conhecida do ar e do fluido lá fora, a profundidade que ele está. Então, calcula a pressão externa, a pressão interna é mantida um valor próximo da atmosférica, e aí você tem uma diferença de pressão que consiste de uma pressão sobre a casca. Então, num certo sentido simplificado, o submarino é um vaso de pressão. Então, é um probleminha de solução de vaso de pressão. Aí aqui você tem um cotovelo, você tem um líquido com uma certa frequência, então se produz variação do momento, né? O momento, quantidade de movimento em uma certa direção, se for só variar outra, então existe um impulso ou uma força que as partes que prendem o cano têm de fazer para equilibrar essa variação de movimento, né? Então é uma questão de mecânica até bastante simples, tá um desenho técnico aí para fazer isso, você fazer o balanço do momento. E, para terminar, o que é recozimento de aço, qual é o seu objetivo, né? Um tratamento superficial para aumentar a tenacidade, resistência interna e assim por diante. Meu conhecimento de metalurgia é nulo. É para o engenheiro mecânico, mas é uma coisa boa para a gente ter na vida. Né?
É uma coisa boa para a gente ter na frente. Eventualmente você vai colocar alguma coisa que vai precisar de tratamento É, a gente, eletrônico, esse aí? esse é eletrônico, olha lá, nossa. É, Essa você conhece várias, olha, isso aqui, olha, nossa querida eletrônica de potência, parece. eletrônica. É, você faz com transformador, né? Com Pera aí, isolamento aqui. olha, fontes, não tá lidando com eletrônica de potência, tá só falando do transformador e da carga. Porque, por exemplo, o transformador de isolação, o porquê que ele existe, Uhum. tem... Qual a finalidade? Por que é necessário inverter os sinais à medida de defasagem? A questão de que o transformador mudou a fase, É, na medida do osciloscópio, onde que está a ponta do osciloscópio. E é para fazer o desenho, né? Do osciloscópio, como você colocou o osciloscópio para medir ali. Aí você tem aqui um circuito constituído por 4 resistores e tem aí uma ponte, né? E um multímetro no meio. Tá até 1833, a primeira vez que alguém falou dessa porcaria que é de uso quase que onipresente na instrumentação, né? Ponte de resistores em que você descobre o valor de uma resistência de forma até bastante precisa, ajustando uma tensão, ou então o contrário, você descobre a diferença de tensão sabendo os resistores. É usado por aí para essas medidas de deformação com extensômetro, porque é uma resistência variável, assim por diante. Então, você tem aonde coloca o multímetro, qual a relação entre as resistências, lembra que o produto delas é... Qual é o nome do circuito elétrico mundialmente conhecido? Ponte de Wheatstone. Wheatstone. Ponte de Wheatstone, a pedra do trigo. A pedra do... Tradução livre. Gosto de fazer traduções livres. Você conhece aquela banda de rock, os Símios Polares? Arctic Monkeys. Péssima piada, meu irmão. Símios Polares, Meu irmão sempre... Alisson, suas piadas são horríveis, E ele gosta muito do Arctic Monkeys. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, uma característica de luz por resistência de um dispositivo LDR, né? Você tem lux, né, intensidade luminosa, e ele vai lhe pedir para provavelmente montar um circuitinho e fazer um circuitinho, considerando o quanto ele consegue entregar de luminosidade. A curva típica de resposta com o comprimento de onda. Então, aplicação de um elemento de eletrônica. E olha esse circuito aí, ó, parece ser uma questão de circuito CA. Não, é uma questão disfarçada, mas é uma questão de sistemas lineares, ó. Você tem uma entrada modulada e um impulso. E aí você vai ter de fazer aí, transformar de Laplace e considerar a estabilidade do circuito, as condições independentes. Então, Laplace aqui. A opção de você não saber qual que é a transformada de cosseno de T, né? Isso não é permitido. Isso não é autorizado. Prova da Marinha. Então, o que é isso aqui? Anel circular. Uma questão de matemática? Não. Carga. Eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Você tem a densidade... Eu acho muito estranho quando cai essas questões na segunda fase, né? Que você tem de fazer um cálculo... Não, é que eu acho que é um cálculo de integral de duas variáveis, né? Mas é que aquele negócio, né? Isso daqui não é uma questão só de eletrônica. Muito embora seja uma prova de eletrônica, isso daqui é um conteúdo que você poderia ver uma questão simplificada na primeira fase, né? Só que aqui... e às vezes é uma questão de eletromagnetismo com cálculo multivariável. Então, tipo, é uma coisa que vocês já meio que é um conteúdo que já teoricamente passou, mas eles estão cobrando de novo com uma dificuldade maior, mas eu acho super estranho isso. Primeiro mês de eletromagnetismo, você sempre calcula qual é o campo elétrico devido a uma distribuição de carga num ciclo. Você sempre faz do ciclo, né, cara? E se for numa elipse? Se for uma elipse, você vai dificultar a vida aqui. Você né? vai fazer uma transformação de variáveis em que a transformação não é simétrica mais, que você tem um coeficiente para x e outro para y. Só isso. Mas é difícil lembrar disso na hora mesmo. Só. Piadista. Alisson, piadista. Ó, resistor conectado em série com capacitor, conjunto alimentado por um gerador senoidal, frequência angular, potência. Então, questão de circuito e potência. Por mais interpretação de texto, você conseguir fazer o desenho do circuito, gerador, senoidal, a potência e um capacitor. Então, você vai ter que calcular a impedância, circuito CA, né? Impedância do capacitor, 1/J⍵c, e colocar ali para fazer os cálculos de impedância. Olha aqui, nosso querido sistemas lineares, diagrama de bloco e transformado de Laplace, na função de transferência.
Então, vai dizer se é estável, se não é estável, se você realimentar, colocar essa entrada, qual é a saída, calculando, usando transformada em inverso de Laplace. E quais os valores de K que isso fica estável ou não, provavelmente é encontrar os polos, ou em último caso, usar o critério de Raud-Wurtz, que eu acho que geralmente é encontrar os polos, porque isso aqui só tem 2 polos, na hora que eu fechar a malha não vai ficar nada tão complicado. Bom, vamos passando aqui. Olha lá, mais sistemas lineares. Espaço de estados agora. Agora espaço de estados. E o que está pedindo aqui é lei de controle para realimentação de estados. Nunca sai de moda essa porcaria. Ninguém nunca usou na prática, mas nunca sai de moda de você estudar isso. Claro que eu entendo, é igual aquela história da distribuição normal na estatística, né? Porque não se usa na prática, não existe na prática a realimentação de estados, quase nunca, para ser justo com a expressão, porque você não consegue medir tudo que você está no seu modelo. Mas é o melhor controle que existe, do ponto de vista teórico. Matematicamente provável que não pode existir controle melhor que esse. Então, por comparação, técnicas que tentem fazer aproximações da realimentação de estados determinística são técnicas que estão rumando matematicamente para uma situação melhor. Então, aí vem todo aquele negócio de controle robusto e tal, a partir daí. Mas, assim, na prática de controle, eu ainda estou para ver nas indústrias, aí, mesmo na pesquisa, o camarada usar umas coisas multivariáveis mesmo. E que não seja satélite. Né? Que ali já vi, né? Já teve algum estudo. Olha esse aqui. Outro? Não, mas espera aí, aqui é pulso. Ele deu uma entrada em pulsos e tem uma função de transferência. É uma função de transferência com um coeficiente complexo, né? Ela não é necessariamente real. Ela não é real. Então é um sistema que vai ter saída complexa, né? Então tem interferência aproximada em porcentagem. Você tem aqui gráfico da exponencial para você calcular os números. Então calcula a interferência aproximada em porcentagem calculada por um pulso no segundo. Então é interferência. Cálculo da resposta em frequência quando você entra pulso. É isso, simplificadamente. E é isso. Isso foi a prova de eletrônica. Eu acho que tinha mais uma para falar. Espere aí. Mecatrônica e elétrica? É elétrica. Deixa eu dar uma batidinha aqui em elétrica. Que aí eu vou deixar a Vossa Senhoria para falar de mecatrônica. Olha só. Tá na hora de groselhar, então. Groselha? Não tem negócio de groselha não, cara. Essas provas que eu tô falando aqui são todas 2017. Eles já entregaram as provas 2018, 2019? Olha, o site deles atualmente está com um probleminha aí na divulgação. Não, eles estão com as 2018, isso eu vi. Mas você consegue, eles divulgaram, só que agora está com um problema no site deles, que eu chequei, pelo menos eu não consegui acessar hoje, eu tive que acessar por outros meios, outros sites que também estão publicando essas provas aí. Mas tudo já foi publicado, está tudo na internet. Então, eu estou olhando a 2017, mas é porque 2018 foi parecida, né? Aqui mudou mesmo, foi 2019. Essa aqui... Não, eu já acho que 2018 já começou a alterar a cara da prova. Assim, 2017 eu achei que foi consideravelmente mais fácil do que 2018 nas duas etapas. Eu já tinha achado as provas da segunda fase da primeira fase com conteúdo muito mais pesado e também depois da segunda, né? Mas tá tudo mais difícil. E esse ano tudo promete que vai ser uma prova ainda mais difícil. A primeira fase foi assim, né? Então, olha aqui, essa é de elétrica 2018, então. Eu vi que eu tinha baixado aqui também. Então, ó, inclusive esse fim de semana eu dei aula para uns alunos que era sistemas de potência aí, né? Transformador, sistema PU, aquele negócio de fluxo de potência. Então, isso aí sempre cai um pouquinho embora seja mais pesado, acredite se quiser, mas isso aí é mais pesado nas provas das distribuidoras, né? Celesc, isso aí cai muito. O trabalho deles, né? É o trabalho deles. Mas eles usam umas coisas. Então aqui, ó, modelo de transformador. Aquele negócio de saber obter o modelo transformador na prática, né? Às vezes cai na prova, que é você botar o secundário em curto, aplicar uma carga em nominal, depois colocar o primário em curto, aplicar uma carga no secundário, medir a corrente, a tensão, e aí obter os parâmetros primário e secundário de magnetização do transformador. Representar diagrama fasorial dessas máquinas, né? O transformador, máquina síncrona.
Ó, hidrogerador, ó, 22 polos salientes, né, os geradores geralmente têm muitos polos, e geralmente são máquinas síncronas, como esse daqui, você tem o gráfico da corrente de armadura, a corrente de excitação, para você estimar, e você vai ter de fazer o circuitinho da máquina síncrona, com a sua impedância em série, e o diagrama fasorial, provavelmente. Aqui. Continuando. Olha, esse aqui, ó. Esse desenho aqui a gente já. O que é? Esse é motor de indução, né? Motor de indução. Então, motor assíncrono, que é o nome bonito do motor de indução, trifásico de rotor bobinado, tem aqui essas características. Você tem o gráfico da curva torque-velocidade, para várias velocidades. Você tem aquela região autoestável nominal, né? Que tem essa curva negativa que faz ela ser autoestável, por isso que o motor de indução é um dos mais interessantes para aplicação industrial e é o que mais é usado para aplicação de indústria mesmo, de motor. E aí ele vai lhe perguntar aqui, eu calculo o torque nominal, as rotações, em cima desse gráfico aqui, para essas condições. Continuando aqui, ó, quarta questão, atuador eletromecânico. Isso aqui é aquele negócio que a gente chama na faculdade de conversão eletromecânica, acho que você tem uma disciplina com esse nome. Sim. Que é uma coisa que é um pouco mais avançada que eletromagnetismo, mas ainda não é a disciplina completa de motores. Então, às vezes é colocado junto a uma disciplina de máquinas elétricas, ou às vezes é colocado uma disciplina separada. Então, você tem aí ó, uma bobina, um núcleo ferromagnético transferindo um campo magnético para uma coisa que gira devido ao torque. Então, são aquelas equações básicas para geração de torque pela conversão eletromecânica. Não é a parte que vai do eletromagnetismo para obter aqui o movimento. Ou aqueles experimentos que eu faço. Esse semestre eu dei aula de Física 3, a gente fazia uns experimentozinhos assim, né? Bobina, uma pilhazinha, o negócio gira, pega calcular, pedia para os alunos calcular, e quanto você acha que é o torque? Vai e faz um filmezinho com o celular, pelo celular você calcula a velocidade na passagem dos quadros, aí você estima o atrito com arrasto, porque ele está você sabe a tensão da pilha, e você sabe por tabela mais ou menos o campo magnético do ímã que você colocou ali embaixo, essas coisinhas. Aqui, olha a nossa querida eletrônica de potência aqui, ó. Um retificador controlado. Monofásico controlado. Olha lá. Retificador monofásico controlado. Completo, né? 4 tiristores, não somente 2. É vida. Completo para mim é trifásico. Trifásico. Mas o nome nos livros é completo porque a onda toda é controlada. Então você tem aí o motorzinho com uma carga, então você vai misturar o modelo do motor com a operação desse retificador trifásico. Ele vai lhe pedir, esboçar a forma de onda. Ui, parece aquele seu professor. Não, o meu professor era muito... Ele fazia coisas do tipo, imagine que queimou um tiristor e ele está em curto-circuito. Como vai ficar o formato de onda? Não, mas ele fazia isso no trifásico. No trifásico. Tinha 6 tiristores, eu já vi essas provas. Eu vi essas provas. Não me lembro quantas combinações que você tem lá de passagem de corrente. Era uma loucura, cara. Uma loucura. E às vezes ele pedia corrente em um certo trecho e falava, nossa senhora, o que é aquilo? Muito bem. Então, outra questão aqui. Instalação elétrica, um conjunto de 3 motores trifásicos alimentados por campo. Calcula as potências ativa e reativa. Então, combinar o triângulo de potência com os vários máquinas, né? Você tem a potência mecânica do motor, tem o rendimento dele, você sabe quanto é a potência elétrica e o fator de potência acha o resto. E aí tem a bitola do cano que você vem para uma tabela aqui, né? Também. Pela corrente que está sendo solicitada. Mais técnica, uma questão meio técnica, pouco comum da Marinha esse tipo de coisa. Mas teve em 2018, fica aí atento para 2019. Considere as correntes, né? Olhamos aqui umas provas de 2017, mas elétrica 2018 aqui. Considere as correntes do circuito, ó. Então, essa aqui, conversão para componente simétrica. Tá aqui até o alfa aqui, ó. Então, quais são as componentes de sequência zero, positiva e negativa? É só multiplicar por aquela matrizinha aqui. Tem que lembrar de memória. Alfa, alfa quadrado, alfa quadrado, alfa. E a sua inversa é 1/3 disso já transposta. Que é importante para sistema de potência, né? Se a gente calcula curto-circuito, é com as componentes simétricas, que é muito mais fácil. Que tem aí toda aquela coisa, na Celesc, por exemplo, e na Itaipu, por exemplo, caem essas coisas e se tiver um gerador com tal impedância e houve um curto de 3 fases por terra, aí tinha um gerador acoplado aqui a não sei quantos quilômetros de gerador acoplado, quanto que foi a corrente curto?
Componente simétrica disso, reatância subtransitória do motor, soma tudo. Então, e aí, para cada tipo de falha, se é uma fase que caiu, se for as três que caiu, tem um modelinho pronto que meio que você tem que memorizar. Falhas usando componente simétrico. Mas aqui é só, ele deu 3 correntes, qual é a componente simétrica? Então, está que existe esse negócio na memória e qual era a transformação, mais vocabulário. E essa daqui, você tem um circuito trifásico CA, quais são as correntes nas cargas, nas linhas, potência ativa e reativa aparente. Então, eu vou fazer o desenho das cargas aqui em triângulo, ó, ZAB, ZBC e CA. Não é equilibrado, hein? Lógico, se não teria sentido perguntar. Todas elas, seria muito fácil. Calculei para uma só e pronto. Então, olha só isso aqui. Um sistema de controle descrito uma equação diferencial. Aqueles problemas para você fazer tudo. Tem uma equação transformada de Laplace para obter a função de transferência, polos e zeros, é estável ou instável, qual é a resposta ao degrau unitário? Prova 1 de controle 1, inteira, numa questão. Valendo nota de metade de um semestre, que é um décimo. Análise de sistemas lineares inteira aí já, depois ainda um pouco de controle. Ó, cargas trifásicas ligadas. De novo, olha, foi campeão aqui, triângulo de potência, entender a potência ativa e reativa do conjunto. E combinar. Campeão. É que isso daí, a linguagem, né, fica bem específica, né, dessa parte de quando a gente começa a pensar em cargas trifásicas como motor, daí vem aquele negócio de PU, quer dizer, eles mudaram a unidade de impedância para poder. É bem específico, né? O que acontece essa coisa que eu estava falando de cálculo de curto é tudo em PU, não faz o menor sentido, porque o gerador está numa tensão, a linha está numa outra tensão que é onde aconteceu o curto. Aí a outra barra está numa outra tensão. Você quer calcular, então é tudo em PU, senão fica inviável calcular qualquer coisa. Bom, então nós olhamos aqui as principais provas. Você está aí com a de mecatrônica? Você quer que eu abra? Você abre? Você abre aí? Eu não tô com nenhuma aqui nesse computador, não. Provas de YouTube. Marinha. Mecatrônica. Civil, produção, computação, telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica. Mecatrônica. Nossa querida amiga. Olha lá. Esse 2018? 2018. Essa prova foi bem complicada. O motorzinho de indução, né? Teve inclusive outra questão que estava mostrando o controle da curva, né? Mudando as cargas, controlando para alterar o ponto de torque máximo, né? E na velocidade, só que aqui ele está considerando só o motor na situação comum dele, escorregamento e aqui, né? Questão para motor elétrico mesmo, né? Porque o escorregamento e a razão NNS, né? Tem que fazer aqui ele colocou em função da velocidade e da velocidade síncrona, né? Que ele não deixou em função do escorregamento. Aí tem o torque máximo, a região autoestável aqui, que é provavelmente onde está a carga nominal. E, suponho, aí perguntas mecânicas, né? O torque de regime permanente. Olha lá, nossa querida, circuito sequencial. Sequencial. Tabela dos flip-flops dados a seguir. Então, flip-flop D e outro é JK. Cada tipo ainda para complicar. Essa eu acho uma questão de uma crueldade sem limites. Por quê? Porque ela é fácil de você montar, só que ela é sequencial. Então você errou no começo, parabéns, você vai errar daqui para frente, você errou tudo já, sabe? O trem, eu não sei qual que é o critério deles de correção, mas você pode, por um deslize de atenção, você vai errar um trem inteiro de... Olha, veja bem que eles tiveram a bondade de relembrar para você como funciona o flip-flop e como funciona o flip-flop JK. Aqui, ó. Tá relembradinho como funciona. A tabela é verdade. Ó, o flip-flop D passa para a saída que está na entrada quando recebe o clock. O flip-flop JK mantém quando a entrada é 0, inverte quando a entrada é 1 e depois reproduz. Eu me lembro quando eu fui resolver essa questão, eu tive esse problema, assim, que eu cometi um deslize e falei, puta, agora tem que corrigir o trem inteiro aqui. Então eu acho que é uma questão, assim, ela é simples,
Se você for montar simplesmente as condições ou poucas transições, é uma coisa, mas ali tem quantas transições de clock? Acho que tem umas 9. Tem o ciclo inteiro dele aí, tem 8, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. períodos. Ó, a primeira questão é você dar a expressão lógica das entradas. Então, dizer quem que é o D, quem que é o D1, J1 e K1. Em função disso, então, é só montar a lógica combinacional aqui. Uhum. Então, e depois é que você vai desenhar na carta de tempos as respostas. Veja 2, ó. É uma descrição de automação, uma descrição de processo de automação, que você vai ter de montar o desenho, considerando que você vai ter um CLP. Então, tem de lembrar o que é ladder. Eu vou fazer o diagrama ladder. E vai ter algumas chaves aí para você ficar preso e você ter o botão você só aperta, você não tem que segurar o botão para continuar o processo. Você aperta e existe um processo em cadeia, né? Essa questão aí, ela dá um trabalho, sim, porque são mais do que 2, né? Se você for, por exemplo, a prova de 2013, que eu estava dando uma olhada hoje, ela só tinha para abrir e fechar. Só que aí não. Tem para começar, tem um processo intermediário, tem um processo de fechamento, que também tem um processo intermediário, se não me engano. Então era bem trabalhosa aqui. Essa questão foi cruel por tempo, né? Como eu falei, é a mesma coisa da questão do trem de sequências lá. Ela dá trabalho porque ela é muito longa, né? São muitas vezes que você tem que fazer a mesma coisa. E aqui acho que são 4 circuitos, 3 ou 4 circuitos, linhas assim de ladder que você vai ter que configurar, uma dependente da outra. Então, dá um trabalhinho isso aí. Olha essa aqui, ó. Tempo discreto. Nem eletrônica teve isso. Nem eletrônica teve isso, né? Transformada, a função de transferência no tempo discreto, transformada Z. Então, ó, para o sistema baixo, indicar matematicamente estabilidade. Então, é quando o módulo dos polos é menor que 1. Menor que 1. Né? Não é parte real negativa nem positiva. É menor que 1. Então, é você encontrar as raízes ali, fazer o Bhaskara, aquela porcaria toda. E mostrar, né? Então, olha aqui, ó. Filtro. No caso, é um sistema linear, né? Para funcionar como um controlador, talvez. Para você ver como o que eu estava falando lá, né? Você pega na prova de eletrônica e telecomunicações, era um filtro, né, bem pequeno. Aqui já começou a colocar capacitor, que daí tem acúmulo de carga. Não, aqui, ó, aqui tem um ganho, tá vendo? R4 sobre R3. Aqui tem um polo e aqui tem um zero, ó. É um polo real, um zero real. Então, isso aqui pode ser usado para implementar um avanço-atraso. Controlador avanço-atraso, porque tem um ganho na saída, um polo e um zero. Acabou. Então, tudo pode ser ajustando esses resistores. Quando eu comecei a dar o laboratório de controle, que faz muito tempo que eu não dou laboratório de controle na faculdade, quando eu comecei a dar laboratório de controle, nós montamos uns desses aí. E aí, olha só, varia a tensão de entrada, vê o gráfico, viu o médio. Aí ajustava o resistor para bater com alguma coisa que foi projetada para o controlador avanço-atraso. É bonitinho, porque é um negócio que é muito didático, mas está um pouco extinto da prática, né? É tudo digital. Né? Tudo digital. Eu tive isso daí também, só que a gente era um kit meio pronto, a gente meio que não sabia o que estava acontecendo lá. Então, bom. Então, olha aqui, ó. Programação, olha lá. Uma linguagem hipotética. Isso aqui tem uma cara de Pascal. Desse jeitinho aqui. Praticamente Pascal. Não é Pascal exatamente, porque falta. Não. Acho que é quase exatamente. Eu tenho begin end, tenho 2 pontos igual no lugar de igual para atribuição. Linguagem de programação é tudo igual, né, cara? Principalmente os mais antigos. Altamente. O paradigma muda, mas o formato fica muito parecido. Essa é uma unidade que foi inventada em Stanford para dar aula de programação. Qual? A Pascal. Pascal? A sintaxe dela foi reaproveitada no Delphi. Foi reaproveitada, mas ela originalmente era... o teste para ver se é igual é um igual só. E a atribuição é que é 2 pontos igual, porque imita a matemática. Mas quando você vê esse begin, while begin, você não vê
um while colchetes do C, por exemplo. O ponto e vírgula já me dá trauma aí do C. Lembro do trauma do C. Que trauma, cara. Traumas são coisas muito mais sérias que isso. Mas, ó, essa aqui é para você interpretar esse código e ver o que acontece. Qual é o estado inicial, qual é o estado final do vetor. Uhum, O que o vetor tinha? O vetor tinha isso aqui, o que aconteceu no final. Então vai ver o que esse programa faz. tem que entender o que ele faz e... Tem índice por índice, né? Um negocinho bem, ó. São 7, então faz um por um, né? Para realmente fazer o que eles chamam de teste de mesa, rodar o programinha. Rodar o programa. Você nem precisa ler o programa, só ler entender. Você só repete o programa. Você acidentalmente entende depois. Ó, manipulador de 2 graus de liberdade. Robótica e manipulador. Robótica móvel. Então, essa não é robótica móvel, não. Essa é a robótica imóvel mesmo. Robótica clássica, ó. Tá paradinha a base. Os bracinhos aí. Só que ele tem que fazer as matrizes para sair deslocando, mudando a referência. Né? Matriz de rotação, translação. Matriz de rotação. Algumas pessoas fazem isso somando, outras colocando uma coluna a mais em coordenadas homogêneas. Lembra disso? Toda vez, eu fazia dos dois jeitos. Meu professor fazia de um e fazia colocando a coluna a mais, e eu fazia do outro jeito. Eu fazia separando as duas. Então hoje eu sempre tenho que rever o conceito, porque eu fico com dúvida se eu estava fazendo certo ou se o meu professor estava fazendo. Os dois estão fazendo certo, só que cada um fazendo diferente. Expressar aqui o baricentro, ou seja, em que ponto que está, então é só botar as matrizes aqui mesmo e descobrir. Repare que ele coloca um ômega aqui, né? É a velocidade, a variação do tetão. Tem uma velocidade, então daí vai ficar ficou grande essa transformação. E aqui, e veja que depois eu aprendi a calcular o torque, se você sabe a velocidade. Sólido girando livremente, ó, agora você tem, olha isso, tensor de inércia. Tensor de inércia aqui, ó. É uma derivada temporal de uma quantidade vetorial, então você tem a dificuldade de você gerar uma coisa 3D, porque a inércia é diferente em cada eixo. E você tem aqui a relação para isso. Então é mecânica geral mesmo. Bruta lá. Física. Isso aqui é estática, momento fletor. Não. É uma resistência de materiais mais simples. Momento fletor. Calcule o momento fletor. Aqui? Isso aí, é momento fletor. Isso aqui. Resistência de materiais do jeito mais simples. Tubo isolado termicamente, ó, transformação termodinâmica acontecendo aqui, ó, com as propriedades do vapor d'água. Então, um tubo que sofreu uma transformação termodinâmica do vapor d'água, você vem aqui e calcula as propriedades inicial e final, usando a tabela da água. Então, termodinâmica básica caiu também na mecatrônica. As questõezinhas, resistência de materiais termodinâmica para acabar, para dizer que caiu. E foi isso aí. Então, essas provas de 2019, que não estão ainda divulgadas, nós vimos aqui algumas de 2017, outras de 2018, né? Essa é 2018. E as outras, a maioria 2017. Mas essa 2019, que a segunda fase ainda não aconteceu, nós resolvemos a primeira fase e colocamos aqui no YouTube. Nossa sensação é muito mais difícil do que aconteceu no passado, tanto que só passaram 30 pessoas. Quem está estudando agora pode começar a estudar para o ano que vem. Se o preparo está zero, vai doer. Não, se o preparo está zero, você pode começar a estudar para 2021. Porque a tendência é que é aquele negócio, né? Eu não sei como funciona a estrutura lá dentro, mas como eu sei mais ou menos a estrutura militar, porque meu irmão é. Então, imagine que a pessoa que assumiu o posto aí, que é responsável pelas provas, ele vai ficar não sei quantos anos fazendo essa tarefa. Então, a pessoa que assumiu em 2018, ela já veio com o propósito de que a prova estava muito fácil e tem que aumentar a dificuldade. E ela está fazendo, e ela está conseguindo dificultar cada vez mais. Esse ano, a primeira fase já foi um grande um eliminador bem sério, né? Já dá para eu não sei como é que é fazer todos os testes físicos e tal, mas pela quantidade de pessoas que sobrou, eu acho que eles podiam fazer com todo mundo. Com todo mundo. Com todos os 30, no seu cargo são 30. No meu cargo são 30. Mas nos outros não deve ter sido muito diferente. Eu chutaria entre 20 e 50. Mas é que eles também têm bem mais gente, né? Então bem mais gente tentando, né?
Assim, as relações candidato-vaga, eu não me lembro se é desse ano, do ano passado, foram bem similares. Só que se você for ver que tem 9 vagas para elétrica e eletrônica, não sei qual deles, e tem 2 para mecatrônica, né? Então tem bem menos candidatos. Então é isso daí, vamos esperar e ver o que acontecer. Depois que a prova acontecer, você me conta, a gente faz umas aulinhas resolvendo aqui. Vamos resolver umas provas aí. O Tesla vai ter todas essas provas resolvidas, né, no banco de dados dele. Vai ser lindo. Cedo ou tarde. Bom, aí alguém precisa Aceitar se animar. tarefa de ser. O povo precisa se animar para fazer concurso, né? Nós estamos numa época. Bom, vai ser difícil mesmo nos próximos anos para o concurseiro em geral, né? Para concurso. Em geral. Mas para esses cargos específicos que tem calendário próprio, eu ainda acho que a Petrobras deve ter algum. A Marinha tem todo ano. Eu gostaria que abrisse um da polícia, né? Da Polícia Federal, né? Faz tempo aí que a gente está nessa vibe de vai ter, porque não tem faz milênios, né? Não faz tanto tempo, não foi 2012? Mas foi bem específico, só para alguns. Não, teve um acho que ano passado, ou ano retrasado, só que ele teve para pouquíssimos cargos de perito, comparado com o número de cargos de perito que já tem. Assim, eu não sei se eles estão cortando esses peritos porque não tem muita necessidade, eles preferem terceirizar, sei lá o que eles preferem que eles têm na cabeça deles, mas já faz muito tempo, por exemplo, que não tem perito em eletrônica. No concurso. Bom, vamos ver o que acontecerá. Obrigado aí pela conversa, Pedro. Eu agradeço aí Até logo, então.